Olá, gente, eu sou Adiel, sou professor de matemática, tá? E eu tô aqui para responder com vocês a listinha de exercícios que fala sobre bissetriz e mediatriz. Antes de a gente começar a falar um pouco, a começar a responder as questões, vamos falar um pouco sobre o que é uma bissetriz e o que é uma mediatriz, tá? Bissetriz é o segmento de reta que divide um ângulo em duas partes iguais, tá? Por exemplo, se você tem aqui um ângulo, esse ângulo mede 60 graus, tá? Vamos dizer que esse ângulo mede 60 graus. Se você traça uma bissetriz aqui nesse ângulo, então tanto esse lado vai ter a mesma medida que esse, tá? Então aqui vai medir, na verdade, 30 graus e aqui também vai medir 30 graus, tá? Falando sobre a mediatriz agora. A mediatriz, tá? Em um triângulo, ela é um segmento de reta, tá? Que é perpendicular ao ponto médio de um dos lados, tá? Por exemplo, você tem aqui um triângulo, tá? E vamos supor que esse daqui é um ponto médio desse lado aqui, tá bom? O que é um ponto médio? É um ponto que divide o triângulo, que divide o lado em duas medidas iguais, tá? Se por um acaso esse lado medisse 10 centímetros, aqui mede 5 e aqui também mede 5, tá? E a gente vai ter um segmento de reta perpendicular a esse ponto, tá bom? Aqui vai gerar um ângulo de 90 graus. E como a gente tem 3 lados, para cada lado eu posso ter uma mediatriz, tá? E essa mediatriz ela passa sempre no ponto médio e ela é sempre perpendicular ao lado, tá? Ao lado que ela toca no ponto médio. Massa? Então bora começar a responder a lista. Na questão 1, nos é dado o seguinte, tá? A gente tem aqui o ângulo AOB, tá? O ângulo AOB, beleza? E a gente vai chamar o ângulo dessa forma aqui, com o chapéuzinho no O, tá? E daí o ângulo vai estar aqui, ó, nesse ponto A, no vértice O, e vai ser gerado por essas semi-retas aqui, de O até A e de O até B, ó. De O até A, de O até B. Então o ângulo está bem aqui no meio. E diz pra gente que OP é a bissetriz deste ângulo, tá? Então eu sei que esse lado aqui tem a mesma medida, esse ângulo tem a mesma medida desse, tá? E além disso, aqui mede 20 graus e aqui mede 3x menos 10 graus. E eles perguntam pra gente, pensa, qual é o valor de x, tá? Qual é o valor de x aqui? E daí a gente vai ter que fazer a continha. Que continha, professor? Os dois ângulos não são iguais? Então pode igualar 20 a esse carinha daqui de baixo? Top, vamos lá, cadê? Aqui, um espaçozinho bacana, ó. Como é bissetriz, esses dois caras são iguais, então 20 graus é igual a 3x menos 10 graus, tá? Mesma ideia de como a gente respondia as equações, tá? A gente deixa aqui que tem x de um lado e deixa que não tem x do outro, tá? Então vamos começar aqui, ó. A gente pega esse menos 10 e deixa junto aqui com 20, tá? Aqui tá menos 10, então ele vai passar como mais 10, beleza? 20 mais 10, tudo isso graus, igual a 3x. 20 mais 10 dá quanto? Dá 30. Incríveis, 30 graus, igual a 3x. O 3 está multiplicando, passa como? Passa dividindo, então eu tenho 30 dividido por 3 igual a x. Ei, 30 dividido por 3. É simples, top. Dá quanto? Ó, 10 igual a x, beleza? Então o valor de x para essa questão equivale a 10 graus. Na questão 2, a gente tem essa figura aqui, tá? E daí a questão diz pra gente que essa semi-reta aqui, OB, é a bissetriz do ângulo COA. Se OB é bissetriz desse ângulo, o que acontece? Esses dois ângulos são iguais, tá? Então, daí a gente já tem que y igual a 23. Aí você vai perguntar, professor, então é só isso, descobrir aqui o valor de x e y? Não. A questão pergunta quanto é a soma de x mais y, tá? Então vê, como essa semi-reta aqui é bissetriz, então y igual a 23. Massa, a gente precisa descobrir agora quem é o valor de x. Note que a soma de todos esses ângulos aqui, tá? Vai bater quanto? Tem que bater 180 graus, tá? Porque esses dois ângulos aqui, cadê esses dois ângulos? O 20 graus. Mas esses dois aqui, que é 23 menos 23, 46 é o complemento suplementar de
de x, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que esses dois ângulos mais x batem 180 graus, tá? Então, o que é que eu tenho? Agora eu vou escrever essa equação, ó. 20 graus mais 23 mais 23, que são esses 2 graus aqui, ó, o valor de y, o valor de 23, né? 23, tudo em graus, mais o valor de y, que é quanto? 23 graus, opa, 23 graus, mais x, tem que bater quanto? 180 graus, tá? Tá, então vamos resolver a nossa expressão, beleza? 23 graus mais 23 dá quanto? Dá 46. Mais 20 graus. Mais x igual a 180. 46 mais 20 dá 66. 66 graus. Mais x igual a 180 graus. 66 está somando, passa como? Subtraindo. E eu venho para aqui para cima, que é para não ficar muito embaixo, tá? Então eu sei que x é igual a 180 menos 66 graus. Fazendo essa continha, eu obtenho que o valor de x é precisamente 114 graus, tá? Então a gente sabe quanto mede x, e a gente sabe quanto mede y. Resta só somar, tá? Então, x mais y é igual a, quem é x? 114 graus. Quem é y? 23 graus, tá? Isso dá quanto, bem? Isso dá quanto? Dá quanto? Ó, dá 137 graus, tá? 137 graus. Então, a soma de x mais y dá precisamente 137 graus. Nessa questão, a gente tem o seguinte, a gente tem um triângulo ABC e a questão nos diz que esse triângulo ele tem duas mediatrizes, tá? Que é a reta M1, M2 e M3. E além disso, ele diz que a distância do vértice A até a mediatriz M2 é precisamente 10 centímetros e que a distância do vértice B até a mediatriz M1 é precisamente 12 centímetros. E ele diz pra gente, ó, sabendo que o perímetro do triângulo é 60 centímetros, que aqui é perímetro, é a soma de todos os lados, tá? Sabendo que o perímetro do triângulo é 60 centímetros, quanto mede esse lado aqui, ó? Quanto mede? E aí? E aí? Ó, lembra que o que eu falei no começo, a mediatriz, ela vai passar pelo segmento, o segmento ao qual ela é perpendicular, ela vai tocar no ponto médio. E esse ponto médio vai dividir o segmento em dois lados de medidas iguais. Então, se aqui mede 10 centímetros, aqui também vai medir quanto? 10 centímetros. Eu sei que visualmente, né, você olha, não, mas esse pedaço é menor que esse. É só visualmente, mas é porque o desenho não tá legal, tá? Eu não sou desenhista, tá certo? Eu sou matemático, não desenhista. Então, abstrai, tá? Esse lado aqui tem medida igual a esse, tá? Porque essa reta é bissetriz, ela divide o lado em dois segmentos. Não é que ela divide, ela toca ao lado no seu ponto médio, tá? Ela vai tocar ao lado do triângulo no seu ponto médio. A mesma coisa para cá, ó. Se aqui mede 12 centímetros, aqui também mede 12. E o todo mede quanto? 24, tá? Então esse lado AC mede 20 centímetros, 10 mais 10. E esse lado BC mede 12 mais 12, 24 centímetros. E esse lado mede quanto? É o que a gente quer saber. Vamos botar aqui um valorzinho de x. Então, veja. Como a soma de todos os lados é 60 centímetros, então eu sei que 60 centímetros é igual a esse lado, que mede quanto? 10 mais 10, 20. Mais esse lado, que mede quanto? 12 mais 12, 24. Mais esse outro lado, que tem um valor de x, eu não sei quem é, então, mais x. Agora, vamos resolver a equação, tá? 20 mais 24 dá quanto? Dá 44. Mais x, tá? 44 está somando, eu passo para o outro lado como? Subtraindo. 60 menos 44 igual a x. Isso aqui dá quanto? Isso dá 16, tá? Então, esse lado daqui mede precisamente 16 centímetros. A outra questão, ela aproveita essa mesma informação aqui dessa questão e pergunta para a gente, ó, qual é a distância de A até a mediatriz M3, tá? Qual é a distância? Bem, veja só, a gente sabe que esse lado aqui mede quanto? No total, mede 16. Só que a mediatriz, ela faz o quê?
ela toca o segmento no seu ponto médio, tá? E o ponto médio vai dividir o segmento em duas medidas iguais. Então aqui tem uma medida e aqui tem outra, que somada dá quanto? 16, tá? Então eu só preciso pegar metade de 16, que eu vou saber, ó, qual o valor de cada pedacinho aqui, tá? E metade de 16 é quanto? Só vai pegar 16 e dividir por 2, tá? 16 dividido por 2 dá 8 centímetros, tá? Então essa distância daqui, ó, até aqui, mais de 8 centímetros, beleza? Nessa questão a gente tem o seguinte, a gente tem um triângulo, tá? Triângulo aqui bonitinho, de ângulos 86 e 34 graus e um ângulo C, que a gente não sabe quem é. E a questão pergunta pra gente o seguinte, ó, qual é o ângulo agudo formado pela bissetriz ao ângulo C e pela mediatriz ao lado BC, tá? Lembrando que mediatriz, ela vai dividir o segmento, ela vai cortar o segmento no seu ponto médio, tá? Ela vai ser uma altura relativa ao seu ponto médio. Por que altura, professor? Porque vai gerar ângulos de 90 graus, tá? E a bissetriz aqui, ela vai dividir o ângulo C em dois ângulos iguais, tá? E daí a questão pergunta pra gente, ó, qual é o ângulo agudo, beleza? Eu vou só desenhar esse segmento aqui, tá? Essa reta aqui, esse segmento aqui, né, da bissetriz, e esse pedacinho aqui pra cima aqui embaixo, ó. Aqui é o ponto C, beleza? Bom, vou botar aqui um ponto A. Ponto A não, um ponto Czinho, C', tá? Que é pra dizer que esse segmento aqui é o ponto C'. Que a bissetriz não é um segmento de reta, beleza? Então, cadê esse segmento aqui? Pá, top, beleza? Tô desenhando a mesma figura aqui, ó. Vamos colocar esse valor x e esse valor y. Tá? Por que, professor, você colocou x e y? Porque perceba que o ângulo agudo que a gente está procurando vai ser um desses dois caras. E os outros, professor, por que não vai ser os outros? Porque, veja, esse ângulo x ele é oposto a esse outro ângulo que está aqui. Tá? Ele é oposto pelo vértice e, por consequência, eles vão ter valores iguais. Tá? Mesma coisa para esse ângulo y. Ele vai ser oposto pelo vértice ao ângulo que está aqui embaixo. E também vai ter o mesmo valor. Tá? Então, tanto faz eu olhar para esses dois ou não olhar para esses dois. Tá? Veja, a gente sabe aqui, ó, por isso daqui, que esse ângulo x mais y, ele tem que bater quanto? Quantos graus? 180 graus, tá? Porque se eu tirar esses dois caras aqui, eu vou ter um ângulo de 180 graus, um ângulo obtuso, top? Beleza? Massa? Então o que acontece? Se eu encontro que x aqui é o meu ângulo agudo, então eu não vou ter outro ângulo agudo. Porque, vê, o ângulo agudo é um ângulo que é menor que 90 e maior que 0 graus, tá? Então vamos supor, na pior das situações, que os dois caras aqui são ângulos agudos, que não é que não tem como acontecer. Então eu vou ter dois ângulos que são menores que 90 graus, tá? E que a soma deles bate 180, que é algo que é impossível. Então, se eu encontrar um ângulo agudo aqui de cara, já é ele e acabou a questão, beleza? É isso que eu estou querendo dizer. Vejam, antes de tudo, a gente precisa primeiro trabalhar com esse triângulo aqui para descobrir quem é o valor de x. Mas, professor, a gente não sabe quanto mede esse ângulo. Mas a gente sabe que esses dois caras têm medidas iguais, né? Então, se a gente descobrir quanto vale C de uma forma geral, a gente pode dividir ele pela metade e aí assim a gente vai saber quanto mede cada um desses ângulos aqui, tá? Então, bora lá. 34 mais 86 mais esse meu ângulo C tem que ser igual a 180 graus, beleza? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Quando eu somo esses dois caras, isso aqui bate precisamente 120 graus. Mais C igual a 180 graus. Top? Top demais, né? Beleza, ok. 120 aqui a gente vai passar para o outro lado. Então eu vou ter 180. Não, perdão. Eu vou ter C igual a 180 graus menos 120 graus. Tá. E quando eu faço essa conta aqui, eu obtenho que C é igual a quanto? C é igual a 60. Ó, C é igual a 60. Então aqui mede quanto? 30 e 30, que é metade de 60, beleza? Então aqui mede 30 graus e aqui mede 30 graus. Massa? E agora eu só faço a mesma ideia que eu fiz aqui para esse ângulo aqui, ó. Melhor, para esse triângulo. 30 mais 90 mais x tem que ser igual a quanto? 180 graus. Ó, então bora lá. 30 graus mais 90 graus mais x igual a 180.
Quando eu faço essa continha aqui, eu obtenho que isso aqui bate quanto? 120 graus, tá? 90 mais 30, 120 graus. Mais x igual a 180. 120 passa para o outro lado subtraindo e eu tenho x igual a 180 graus menos 120 graus. E quando eu faço essa continha, x é igual a quanto? 60 graus. Ó, repara que x aqui é um ângulo agudo, tá? Que ele é um ângulo menor que 90. E eu desafio você, descubra o valor de y e perceba que y é um ângulo maior que 90 graus, um ângulo obtuso, tá? Perceba isso, tá? Isso é um desafio para você fazer em casa, tá? Descubra que é o valor de y e perceba que ele não é um cara que é maior que 90 graus, que não é um ângulo agudo, tá? Então, o ângulo agudo que a gente está procurando é esse aqui, ó, tá? Um ângulo agudo formado pela bissetriz ao ângulo C e pela mediatriz ao lado BC, tá? É o menor ângulo, não. É um ângulo agudo que também é o menor ângulo, tá? Que é 60 graus. Na questão 6, nos é dado esse triângulo, tá? Com a seguinte informação, que o segmento A, e aqui tem um pontozinho, P, ele é a bissetriz desse ângulo A, tá? Ou seja, ele vai dividir o ângulo A em dois ângulos iguais. Então esse lado mede 30 e esse lado mede quanto? 30 também, tá? Então aqui, ó, x é igual a 30 graus. E pergunta pra gente, ó, quanto mede esse ângulo T aqui? Quanto mede T? Eu quero que você olhe para o triângulo como um todo, tá? Como um triângulo BAC. Olha para ele, esqueça esse segmento, esse ponto aqui embaixo. Perceba que aqui embaixo a gente tem um ângulo de 50 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 30 mais 30 graus, que é 60 graus. E aqui a gente tem um ângulo T. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer o seguinte, ó, 50 graus mais 60 graus mais T igual a 180 graus. Soma dos ângulos, então tem que bater quanto? 180. 50 mais 60 dá quanto? Dá 110. Mais T igual a 180 graus. 110 está somando, passa como? Passa incrivelmente subtraindo. Então eu tenho, ó, T igual a 180 graus menos 110 graus. Isso dá quanto, meu parceiro? T é igual a 70 graus, beleza? Descobrimos aí o valor de T, tá? Vamos para a próxima. A próxima questão, ela pergunta pra gente, ó, quanto é que é a soma de x aqui em cima, mais y? Quanto vale a soma desses ângulos? E daí a gente vai precisar, né, tudo isso usando a questão anterior, tá? E daí a gente já sabe que x mede 30, a gente só precisa descobrir quanto mede o valor de y, tá? E perceba agora que a gente vai precisar olhar para outro triângulo, o triângulo BPA, tá? Esse triângulo BPA. Eu sei que aqui mede 50, aqui mede 30 e aqui mede y. Então 50 mais y mais 30 tem que bater quanto? Ó, 180. Vamos resolver esse BO. Ó, 50 graus mais 30 graus mais y tem que bater quanto? 180 graus. Beleza? Bora lá. 50 mais 30 dá 80. 80 graus. Mais y igual a 180 graus. Ó, 80 graus está somando. Ele tem que ir para lá subtraindo. Por que, professor? Porque eu preciso separar quem tem y de quem não tem, beleza? Quem tem y fica de um lado e quem não tem fica do outro, beleza? Separar as coisas, tá? Para a gente poder fazer as contas, tá tudo certo. Então, ó, y é igual a 180 graus. 80 está positivo aqui, passa como? Subtraindo, passa negativo. E eu obtenho que y é igual a 100 graus, beleza? Bacana? Y é igual a 100 graus. Acabou a questão? Não, não acabou, porque a questão pergunta, ó, quem é x mais y? Isso é igual a quanto? Só que aqui é x, x é 30, né? Então 30, opa, é 30, não é 3 não, ali, ó. 30 graus. Quem é y? Y é 100. 30 mais 100 é igual a quanto? 130 graus. É isso que a questão está perguntando. Quanto é a soma? Que é 130 graus. A questão 8 pergunta para a gente, quanto é 2 vezes z menos y? Quanto vale isso? Perceba que o valor de y a gente já tem, que é 100 graus. Mas y mais z tem que gerar um ângulo de 180 graus, né? Então a gente vai fazer o seguinte para descobrir quem é o valor de z. Ó. Y mais z igual a 180 graus, tá? Beleza? Top? Y mais z igual a 180 graus. Y mede quanto? Mede 100.
mais Z igual a 180 graus. Top? 100 graus, está somando, passa para o outro lado, subtraindo, e eu tenho Z igual a 180 graus menos 100 graus. Z é igual a quanto? Z é igual a 80 graus, tá? Então, bora fazer aqui, ó. 2 vezes 80 graus menos 100 graus. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 2 vezes 80, 160 graus, menos 100 graus. 100 graus. 160 menos 100 bate quanto? 60 graus, tá? Então, o valor de 2y, 2 vezes z menos y é 60 graus. A questão 9 diz pra gente o seguinte, ó, eu vou ler aqui, tá? E aqui tá as alternativas, pra gente analisar direitinho. O lugar geométrico é definido como um lugar onde utilizamos pontos, retas e planos, seguindo de regras que chamamos de propriedades. No que se diz respeito sobre as mediatrizes, quais são as propriedades que a definem, tá? Então a gente tem aqui 4 propriedades e a gente vai ver qual das propriedades define se é uma mediatriz. Lembrando que eu falei lá no começo do vídeo que aqui era a mediatriz, tá? A mediatriz era o segmento de reta que era perpendicular ao lado do triângulo, tá? Segmento de reta ou reta, tá? Porque não vai deixar de ser perpendicular, não vai deixar de bater no ponto médio do triângulo, beleza? Mas no ponto médio do lado de um triângulo. Então vamos analisar aqui, ó. É quando uma reta forma um ângulo de 90 graus com outra reta. Beleza, ela pode formar um ângulo de 90 graus, mas ela precisa passar onde? No ponto médio, tá? Na verdade, a mediatriz, ela forma um ângulo de 90 graus, mas ela precisa passar pelo ponto médio. E essa alternativa A aqui, ó, não atende o fato de ser mediatriz, beleza? Porque precisa passar no ponto médio. É quando uma reta intersecta no meio da outra. Ok, ela pode intersectar no meio da outra, mas ela precisa ser como? Ela precisa ser perpendicular. Precisa gerar ângulos de 90 graus. E aqui não está dizendo que gera ângulos de 90 graus, então também não é a letra B. É quando duas retas perpendiculares, se intersectam no ponto médio de uma delas. Olha aí, ó. E o ponto médio dessa reta que vai intersectar é justamente o lado do triângulo, beleza? Então, essa letra C é o que a gente está procurando sobre a mediatriz, ó. Duas retas perpendiculares, beleza? Pega o lado do triângulo e pega a mediatriz daquele lado. Ela vai ser segmento perpendicular, tá? Que se intersectam no seu ponto médio, ou seja, no ponto médio de uma delas, ou seja, vai intersectar no ponto médio de uma delas, a mediatriz. Então, a resposta dessa questão é a letra C. Olha a letra D. É quando uma reta divide o ângulo pela metade, se a mediatriz está relacionada ao lado. Como assim? Tem como também, né? Então, essa letra D aqui, ó, também não é. A resposta dessa questão é a letra C. A questão 10 diz o seguinte, ó, no estudo do lugar geométrico das bissetrizes, marque a alternativa correta sobre a situação possível. Aqui a gente tem as propriedades da bissetriz e a gente vai ver qual delas aqui, né? Qual delas de fato é propriedade, beleza? Para a gente poder escolher ela com uma resposta certa, tá? Vê, então bora ler, ó. Sempre a bissetriz de um ângulo é o dobro dele mesmo. Como assim? A bissetriz de um ângulo é o dobro do próprio ângulo. Não tem como, se a bissetriz ela divide um ângulo pela metade, como é que a bissetriz vai ser o dobro do ângulo? Não tem como isso, né? Isso tá errado, beleza? A bissetriz de um ângulo ela vai dividir o ângulo pela metade, tá? E não a bissetriz vai ser o dobro do ângulo, não, ela vai ser metade. Letra B. A soma de dois ângulos bissetrizes iguais dará o dobro do ângulo. Como? Se a bissetriz ela divide o ângulo pela metade. Aqui está dizendo que se você somar os ângulos da bissetriz, vai dar o dobro do ângulo. Como? Se a bissetriz já é metade do ângulo. Se você somar os dois, vai dar o valor do ângulo e não o dobro, tá? Então essa letra B aqui, ó, tá descartada. Letra C. A metade do valor de um ângulo chamamos de bissetriz desse ângulo. Ok, beleza. De fato, a bissetriz ela vai dividir o ângulo pela metade, tá? E a metade do ângulo a gente chama disso, ó, de bissetriz desse ângulo, porque é precisamente a metade, tá? Então, a resposta certa é aqui, ó, letra C, beleza? Então vamos ver aqui a letra D só pra gente ter certeza. Nem todos os ângulos podemos calcular a bissetriz. Mentira, tá? Mentira, isso é falso. Porque qualquer ângulo a gente pode calcular a bissetriz. O que não quer dizer que quando a gente for dividir por 2, que é para ter duas medidas iguais, a gente vai conseguir um ângulo inteiro, um ângulo bonitinho, um ângulo a 60 graus,
50 graus. A gente talvez não consiga, a gente vai precisar talvez de 50 graus, mais alguns segundos ou minutos, beleza? Mas a gente consegue sim dividir todo o ângulo, beleza? Não vai ser um ângulo bonito, mas a gente consegue dividir. Top? Então, galera, essa foi a última questão e a gente acaba por aqui.